Educação à distância, mudando realidades. Olá, querido estudante, seja bem-vindo à disciplina de Noções de Logística, Estoque e Produção. Eu me chamo Diego Alexandre Duarte e estarei acompanhando vocês nessa jornada. Antes de iniciarmos, eu gostaria de fazer minha audiodescrição. Eu sou homem, moreno, 1,90 m, estou com óculos de grau, um terno azul marinho, calça preta e sapato marrom. Atrás de mim há um fundo branco com uma figura geométrica e à minha esquerda as iniciais de EAD, de Educação à Distância. Logo abaixo nós temos os dizeres mudando realidades. A educação à distância, ela muda realidades porque muitas vezes ela alcança o que o ensino presencial não é capaz de alcançar, seja no acesso à facilidade de materiais, professores capacitados, ou mesmo a inclusão de estudantes de diferentes partes do Brasil ou do mundo. Agora convido vocês a conhecerem um pouco mais dessa disciplina e vamos comigo até a tela. Aqui no nosso material a gente vai falar um pouquinho sobre a introdução à logística. Nessa tema nós vamos saber um pouquinho da definição do que é a logística e sua importância nas atividades empresariais e sociais, e também o papel da logística na redução de custos e no aumento da eficiência operacional. No tópico de tipos de modal de transporte, nós vamos ver um pouquinho sobre a visão geral dos principais modais de transporte, sejam o rodoviário, ferroviário, marítimo e aéreo, e também as principais vantagens e desvantagens. Nós também estudaremos hoje a administração de estoque, conceitos básicos de gestão de estoque e os sistemas de produção, com as noções básicas e os principais sistemas, planejamento, programação e controle da produção, algumas noções básicas. E agora, para iniciarmos, vamos falar um pouquinho sobre a logística, né? Que é o sistema de gestão que abrange todas as etapas do fluxo de materiais, informações e serviços da origem ao destino final, conforme Matos 2017. Bom, a logística, ela tem um papel importante, ela tem o papel de mediar o transporte, vamos dizer assim. Um produto ele tem que chegar ao seu destinatário, a matéria-prima tem que chegar na indústria. Então, esse transporte, todo esse rito em si, nós chamamos de logística, de um ponto a outro. Vamos voltar lá para a tela para entendermos melhor isso. Seu principal objetivo é garantir que os produtos certos, vejam bem, produtos certos, estejam no lugar certo, na hora certa, em condições adequadas, de forma a atender às necessidades dos clientes e usuários, ao mesmo tempo em que busca otimizar os recursos e reduzir os custos, conforme a definição de Dias 2015. Então, o principal objetivo da logística consiste em garantir que essa entrega esteja sendo feita da melhor forma possível, no tempo certo, na hora certa, sem desperdícios. E a gente vai passar um pouquinho agora para os tipos de modal. Os tipos de modal é a forma como esse transporte ele ocorre numa sociedade. No caso do Brasil, nós temos muito aí forte o transporte rodoviário, né, que é o transporte terrestre. Nós temos também o transporte marítimo e o aéreo. O transporte terrestre é predominante aqui no Brasil porque nós desenhamos a logística em torno de caminhões, carretas, né, o transporte de commodities principalmente. Só que eles têm vantagens e desvantagens dependendo da sua utilização. Venham aqui comigo que eu vou explicar mais ou menos. O transporte marítimo, por exemplo, ele tem umas vantagens que ele permite que você carregue grande volume de carga. Contudo, ele tem uma desvantagem que é o tempo, né? Às vezes um transporte de um país a outro pode demorar meses. Ele pode carregar bastante coisa, mas demora muito tempo. O transporte aéreo, de avião, ele é rápido, né? Então, para aquilo que for perecível, para aquilo que for de extrema urgência, é o melhor tipo de modal para transportar esse tipo de carga. Contudo, ele tem algumas desvantagens. A principal delas talvez seja o custo, né, de um transporte aéreo, ou mesmo a capacidade que uma aeronave, um outro meio de transporte aéreo, possa conseguir levar. O ferroviário acaba sendo um modal
importante de transporte, porque ele tem como você carregar bens longos, né? Ou seja, muitos produtos, muitos materiais, e a única desvantagem dele, assim, essencialmente dita, seria que ele tem que ter um desenho fixo, né? Então você não consegue fazer uma operação diferente, por exemplo, seguir uma estrada diferente, um rumo diferente quando tiver algum tipo de problema, né? Porque ele tem um trilho a ser seguido e esse trilho geralmente há algumas limitações. Vamos voltar aqui para o quadro para a gente entender um pouquinho desses modais. Cabe salientar que, como eu falei, o Brasil ele pode ter algumas características específicas sobre o modal terrestre, mas a gente pode ver que alguns campeões aí de logística, como os Estados Unidos, o transporte ferroviário acaba sendo a melhor opção, porque a ideia é transportar grandes volumes de cargas em pouco tempo. Já o transporte aéreo segue o mesmo princípio, né, que a gente tem que ter essa cautela. Os produtos a serem transportados geralmente são os produtos perecíveis ou de extrema urgência. Então, vamos continuar. Vamos aprender agora um pouquinho dos conceitos básicos de gestão de estoque, que é o conjunto de processos e técnicas utilizadas para planejar, controlar e otimizar a gestão de produtos e materiais armazenados em uma empresa. Ou seja, o estoque ele faz parte de etapas essenciais de uma empresa, seja no planejamento, no controle ou na própria otimização do que essa empresa fornece, né, de produtos e materiais armazenados ali. Eu não sei se vocês repararam que algumas imagens que eu estou utilizando, eu coloquei ali a referência, né, criado na plataforma DALL-E, que é do Bing, que é uma inteligência artificial. Fiz questão de colocar algumas imagens aqui produzidas nessa plataforma para exemplificar que há um processo de adaptação, né? As empresas hoje em dia, para elas serem competitivas, elas precisam se adaptar. Mas eu vou explicar mais à frente o que isso significa. Os principais sistemas de produção que nós temos hoje, segundo Guy Avenato, seria produzir com eficiência e eficácia, requer a escolha e a definição de um sistema de produção que seja mais adequado ao produto ou ao serviço pretendido. Mas o que seria esse sistema de produção? Nós temos alguns, como a produção em série, a produção por encomenda, produção contínua. O Fordismo e o Toyotismo estão aqui mais para que a gente consiga exemplificar essas três primeiras. A produção em série, ela tem a ver com a produção em grande escala, seja aquela produção grande, muitas coisas sendo produzidas ao mesmo tempo, em larga escala. Essa é a produção em série. A produção por encomenda é quando você quer um item personalizado. Imagine que você quer o celular do ano, ou pede uma árvore de Natal personalizada, uma telha específica para o seu telhado. Essas produções são realizadas por encomenda, você desenha ela. A diferença entre a produção em série, geralmente a produção em série ela tem um custo menor, porque você vai produzir em grande escala aquele tipo de produto ou bem. Por exemplo, tampinhas de garrafas PETs, né? Pode ser produzido em escala, a dependendo da situação. E o custo dela acaba sendo reduzido por estar em produção em série. Já por encomenda, ela tem um custo mais elevado, porque ela vai ter que atender a uma necessidade específica e não um padrão geral que uma produção em série poderia fazer. A produção contínua é aquela que não pode parar. Então, eu vou dar um exemplo aqui, vou puxar aqui com vocês aqui para olhar um pouquinho para esses alunos. A produção contínua, a gente pode colocar, por exemplo, vou colocar energia elétrica, né? É uma produção que não pode parar. É um serviço, né, que está sendo fornecido que ele não pode parar. Então, consequentemente, nós temos que entregar esse produto sem parar. Ou quando há uma falha, a gente sabe que há pequenas falhas, mas volta rapidamente porque o processo é 24 horas, todo tempo, todo segundo. E isso nós temos para alguns produtos, né? Alguns bens de consumo, alguns combustíveis fósseis também, né? Vamos voltar para o quadro para a gente dar continuidade. E nós temos aqui o Fordismo e o Toyotismo. Eu coloquei esses dois conceitos, também está no material de vocês impresso, que é para contextualizar um pouquinho de como que a gente chegou nessas três principais sistemas. O Fordismo, criado por Henry Ford, ele traz aquele conceito de produção por etapas, ou seja, cada um faz uma etapa específica do mesmo processo. Ou seja, há quem faz a roda do carro, há quem faz o vidro, há quem aplique o parafuso. Então, cada etapa alguém faz.
Esse foi o modelo um pouco desenhado pelo Ford. O toyotismo já é um pouco diferente. Ele colocou que deveria ser mais enxuto, né? Então, enxutar, encurtar esses processos, né? Onde ele lança ali o primeiro conceito de just-in-time, né? Que seria o equivalente a fazer o mínimo, a nível de estoque, por exemplo, seria tentar deixar o estoque menor possível, assim, apenas para atender aquela necessidade. Então, quando ele coloca um enxuto no toyotismo, seria para atender apenas a uma necessidade específica, não há um planejamento assim de deixar além da conta na perspectiva de vender depois, entendeu? Ou de conseguir dar um devido descarte. É somente para aquilo que for necessário. E o planejamento, programação e controle da produção? Bom, são atividades interligadas, reparem, interligadas. Então, quando eu falo em planejamento, programação e controle, nós estamos falando de uma atividade interligada, que buscam otimizar os recursos disponíveis, garantir a eficiência dos processos e a qualidade dos produtos ou serviços oferecidos, conforme Santos 2022. Esse material complementar vocês podem observar, ler junto ao material, que eu acho muito importante, né? E por que ele coloca esse interligado? Porque o planejamento, a programação e o controle, eles têm em conjunto de atributos que melhoram a produção. Ou seja, a partir do momento que você planeja bem, você consegue definir uma forma de melhorar o seu trabalho e, consequentemente, ter o controle sobre aquilo que você está produzindo, gerando a eficiência e, consequentemente, levando, né, por assim dizer, a qualidade. E você, de uma maneira geral, é a chave para essa transformação. Lembre-se que a questão da qualidade, do controle e da produção, juntamente com os conceitos de logística e estoque, eles fazem parte de um mesmo nicho, né, que é o nicho da administração. Ou seja, dentro desse contexto todo, nós estamos falando de administração. Sempre quando a gente fala de Fordismo, sistemas de produção, controle e automação, nós sempre estamos nos remetendo a pessoas, né? E a forma como elas vão lidar no ambiente que elas estão inseridas. Então, nesse resumo geral que a gente passou aqui no slide, eu gostaria de deixar essa frase final, né, dessa primeira unidade, que você é a chave para a transformação. Utilize o conhecimento adquirido em logística, estoque e produção para abrir portas, alcançar novos horizontes e conquistar um futuro repleto de sucesso e oportunidades. Então, pessoal, foi um prazer ministrar esse primeiro momento com vocês e agradeço e fico aí até o próximo momento. Obrigado. Educação à distância, mudando realidades.